Então vamos iniciar o nosso estudo, né? Análise e divulgação de mensagens mediúnicas. Estamos na parte final da apostila Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira. E vamos aqui fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 143. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Capítulo 143 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então vamos tentar especificar algumas reflexões aqui em cima desse texto que Emmanuel nos traz. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra. Então aqui nós somos convidados a refletir, porque não é pelo fato de estarmos ligados a determinada instituição cristã que nós nos colocamos de fato a serviço de divulgação, de vivência dos ensinamentos do Cristo. E aí Emmanuel aqui já nos propõe que a gente pense bem a respeito disso. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, e aí vem as consequências. Não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida. E aqui é importante que a gente não perceba essa proposta que Emmanuel vai trabalhando como sendo uma tarefa difícil ou algo que não nos agrade fazer. Porque a dificuldade sempre presente, que é percebida em muitos que vão tomando conhecimento da doutrina espírita, é de achar que lhes são feitas propostas de renovação espiritual inatingíveis, pelo menos na sua encarnação, ou numa encarnação, e de que, na verdade, os ideais que são trabalhados dentro da doutrina espírita só são alcançados por espíritos efetivamente superiores e não seriam dirigidas a nós. Mas reiteradas vezes nas mensagens de Emmanuel que nós estudamos, percebemos que elas são dirigidas a nós, não é a espíritos puros, nem espíritos que já são superiores. Então, não te esqueças de perseverar no bem dentro de todas as horas da vida. A questão é uma bem fácil de aqui a gente se posicionar. À medida que a gente vai adentrando o conhecimento da revelação espírita, a consciência de que somos espíritos, temporariamente encarnados ou vestindo uma roupa física com tarefas no mundo material, já nos diferencia na compreensão das expectativas, das metas e das buscas que estamos querendo atingir aqui na Terra. Que uma grande humanidade materialista, enganada pelo jogo dos sentidos físicos, ache que a vida na Terra é a busca de realização no campo de satisfações físicas, temporárias e que nunca dão plenitude e que atiram-se nisso de forma insofregável, é compreensível, por não terem vislumbrado perspectivas de vida outra, mas para os espíritas não. Para nós,
A questão de estarmos aqui na Terra tem outro prisma de observação e de experiência. Não é a do mundo materialista. Então, diante desse prisma novo de visão, Emmanuel aqui nos convida a não a uma obrigação, mas a um usufruir consequência dessa maneira espiritual de encarar a vida. E qual é essa consequência? Viver as diversas horas do dia a dia com a consciência desperta da transitoriedade do corpo e da eternidade do espírito, convicto de que o mal se faz sentir em derredor. Todo esse contexto que a gente está aqui analisando se baseia numa passagem bíblica onde, de forma literal, é dita pelo apóstolo Pedro que o mal consubstanciado no demônio ou no adversário de Deus, como um leão, vive a rugir na iminência de nos engolir, porque o mal está muito ao derredor de nós. No contexto espírita, isso que João revela, que Pedro revela, tem uma realidade. E qual é? O mundo espiritual inferior está ao redor de nós, consubstanciado nos espíritos, em desequilíbrio profundo, associados a vícios, a atitudes e comportamentos doentios e, consequentemente, a doenças espirituais que carregam, estão ao lado de nós a todo momento. Face o mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos. Isso é uma verdade. Isso significa que, quando o Evangelho diz que é para a gente estar em vigilância, em prece, não é um pleonasmo, não é uma figura de linguagem, não. É algo que, de bom juízo, a gente tem que estar atento, porque a qualquer instante a gente é vítima das insinuações e vibrações espirituais deletérias e pode sintonizar com elas, tanto para atitudes de comportamento desastrosos, quanto até para aberturas de processos doentios de natureza espiritual, a qualquer momento. Então, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade, grande confiança no Cristo. Essa funda serenidade, ela advém principalmente pelo conhecimento que nós já detemos do funcionamento do mecanismo das leis divinas. O espírita que já adentrou-se na realidade do mundo espiritual compreende de forma minuciosa a lei de causa e efeito, a reencarnação, que nos textos apostólicos, nas cartas do apóstolo Paulo, eram feitas referências, mas de forma simbólica, sutil, e em verdade, de tal maneira que nós temos o desdobramento e o aprofundamento na revelação espírita. Então, funda serenidade que advém do conhecimento dessas leis. Grande confiança no Cristo, que representa para nós todo o campo de possibilidade de realização no bem, no amor e na caridade, como meio de agilizar rapidamente a nossa caminhada em direção à casa do Pai, em direção à harmonia com as leis divinas, com trabalho e vigilância,
até a vitória final. E esse trecho final, aonde se fala que com trabalho e vigilância até a vitória final, é porque exercendo bem esses dois patamares, trabalho e vigilância, a consequência é a vitória para os compromissos e atividades aos quais viemos desempenhar durante essa encarnação. Então hoje nós vamos iniciar esse assunto, análise e divulgação de mensagens mediúnicas. Um dos últimos assuntos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Vamos ver aqui o primeiro slide, que está na página 423 da Revista Espírita de 1869 e que está também na apostila. Um dos correspondentes da Revista Espírita perguntou a Allan Kardec, em certa ocasião: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Allan Kardec respondeu-lhe com outra pergunta: seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? A resposta foi dada com a pergunta para causar reflexão, que é o início desse nosso assunto hoje. E é um assunto que pode nos parecer, a princípio, de menor importância, mas é de uma importância grande e vivenciada nas mais variadas instituições espíritas, nos seus trabalhos e atividades mediúnicas. E qual é? É porque depois de estabelecido uma continuidade de atividade mediúnica, surgem, através de um ou de outro médium, comunicações de espíritos organizadores, mentores da reunião, e essas mensagens muitas vezes trazem advertências, orientações, incentivos na prática do bem e representam uma origem caracterizada pela natureza do escrito como superior. E na medida que muitas reuniões vai surgindo essas mensagens, é muito comum em variadas instituições espíritas alguém se perguntar logo: essas mensagens, elas nos parecem de um teor importante? Não seria de valor organizar e, quem sabe, publicar um livro? Às vezes essas mensagens vêm escritas como um espírito amigo ou com o nome de algum espírito, que não precisa de fato ser algum daqueles nomes que deram e caracterizaram papéis de muita importância na divulgação da doutrina espírita. E é aí que começa o questionamento desse nosso estudo de hoje, que mesmo em Caruaru já houve, um tempo atrás, em determinadas instituições, o surgimento de livros dessa forma. E aqui é que vem a questão para que a gente reflita e abra a possibilidade de responder a perguntas e dúvidas. A primeira é a seguinte: é porque não é pelo fato de haver uma mensagem de teor relevante, de incentivo à vivência cristã, da moral cristã, que teria que ser publicado, ou que se deveria organizar para publicar um livro. A questão toda e que vem apoiar essa abertura de comentários é a seguinte: nós temos hoje, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, praticamente 500 livros. Mais de 300 deles é de mensagens de espíritos como Emmanuel, André Luiz, Meimei,
Humberto de Campos e uma série de outros espíritos que escreveram mensagens nos mais variados teores morais, peculiares às mais diversas situações da nossa vida. Pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nós já temos hoje em dia mais de 250 livros de mensagens de teores, principalmente vindos pela mentora Joana de Ângeles, por Marco Prisco e por diversos outros espíritos que escreveram por Divaldo Franco, possivelmente mais de 200 livros, para as mais variadas situações e circunstâncias do dia. As obras de Chico, grande parte, a totalidade delas é revertido o lucro dos livros para diversas editoras e instituições espíritas. As que vêm por Divaldo Franco para a Mansão do Caminho. Uma ou outra para alguma editora ou instituição espírita que Divaldo doou. A questão toda é só uma. É que quando o centro espírita recebe mensagens, por melhor qualidade e valor que tem o teor dessas mensagens, tem que se ter uma ideia se o conteúdo dela já não foi alvo de desenvolvimento e até de melhor aprofundamento em livros já consagrados no movimento espírita, como eu citei 2 aqui, mas tem diversos outros médios com obras de importância, inclusive de apoio ao movimento espírita. Alberto Almeida, Raul Teixeira, outros médios. Que a questão toda é só uma. O que é que está se querendo com a ideia de publicar livros ou mensagens que mal repetem o conteúdo de outras mensagens que já vieram através de outros médiuns, de espíritos do bem e que, sobejamente, superam o teor de qualidade ou de profundidade dessas mensagens. O que é que está se querendo? Essa é a questão. Já que Kardec aqui respondeu fazendo uma pergunta, eu desenvolvo fazendo outra pergunta. O que é que está se querendo? Destacar determinada instituição espírita que tem médiuns que está recebendo mensagens cujo teor já deu campo para publicar um livro? Ou, ainda mais, se quer se destacar o trabalho de determinado médium em certa instituição espírita que traz essas mensagens? O que é que essas mensagens de fato trazem de acréscimo ou de teor novo a essas outras já consagradas? Porque o que eu notei, e que é a causa maior disso, é o desconhecimento, grande parte de médiuns e de trabalhadores nas casas espíritas, dessas que já vieram por Divaldo. Vamos citar só 2, que tem mais livros, por Divaldo e por Chico. A pergunta que ficaria no ar para qualquer um desses que recebe mensagem e que tem vontade de divulgar, de achar que eu tenho um material aqui que poderia ser um livro. A pergunta que eu digo é: você já leu pelo menos a metade das mensagens que já vieram por Chico e Divaldo, para ter uma ideia se a que você traz representa um conteúdo diversificado ou mais aprofundado do que aqui já estão neles, muito expandidas e que tem todo o direcionamento de vendas e de publicidade para o próprio movimento espírita? Porque se não acrescenta nada verdadeiramente de mais profundo, a mensagem é para o grupo.
às vezes é só para o próprio médium que recebeu ali na reunião no centro espírita. A questão mais comum é que nós temos, e nisso a gente pode generalizar a maioria de nós espíritas, temos sempre a ideia de que a mensagem que vem é para os outros, não é para a gente mesmo não. Quando normalmente a mensagem é para aquele médico ali que está recebendo. No máximo para o grupo, não é para os outros não. Mas facilmente a pessoa tem a ideia de, não, isso aqui faria muito bem se outros lessem, se fosse levada para outras instituições. É para o grupo, às vezes é só para o próprio médium. Essa é a questão. Vamos ver aqui mais um slide. Isso também está na página 423 da Revista Espírita de 1869. Quem quer que possua uma noção do Espiritismo, por mais superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na Terra o envoltório visível. Encontramos-los de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Antes de comentarmos esse slide, eu tive a oportunidade de não ler, mas de folhear 2 livros que há um tempo atrás surgiu aqui no Movimento Espírita de Caruaru e que vieram através de centros aqui de Caruaru, que era um livro de mensagens. Mas fazendo uma rápida leitura de algumas mensagens, eu vi que o teor desde o teor de aprofundamento doutrinário ao próprio teor de cuidado na correção gramatical dentro do português relativo que eu conheço, deixava muito a desejar. Porque é bom que se diga aqui e se lembre que os livros psicografados por Divaldo, por Chico e por diversos outros médiuns são entregues normalmente para correção gramatical de estudiosos da língua. Não pense que um livro que veio pelos grandes médiuns que nós temos no Brasil são simplesmente colocados a público do jeito que eles escreveram. De maneira nenhuma. Se passa por correção gramatical, por mudança de certa palavra, por correções de pontuação. E aí, quando olha, quase que de forma amadora, se publica um livro no Movimento Espírita, sem sair ano, sem nem ter se levado isso em conta, porque se procurou uma editora quase que particular, porque se procurou, às vezes a pessoa mesmo teve que bancar financeiramente a publicação do livro, julgando que aquela publicação seria de uma importância muito grande e que muitos precisariam ler. Já imaginou? Então eu mesmo, aqui ainda tem até 2 livros desses, e que quando a gente vai ler, a gente diz, olha, se conhecer bem o português, já nota que sequer correção gramatical houve. Então, é preciso ter cuidado com essas publicações. Então, quem quer que possua uma noção do Espiritismo, por mais superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos que deixaram na Terra o envoltório visível. E encontramos eles em todos os graus de conhecimento, ignorância, moralidade e imoralidade.
essa referência que está na apostila sobre esse assunto é chamando a atenção ao fato de que há de se ter um cuidado muito grande com aquilo que vem do mundo espiritual. Porque não é o fato de ter vindo do mundo espiritual que representa conteúdo de valor e de respeito. Eu lembro aqui, eu trouxe para mostrar a vocês um livro que já divulgamos aqui, mas que eu incentivo muito a leitura nos livros para aqueles que estudam a mediunidade. É esse livro de Ivone do Amaral Pereira, Devasando o Invisível. Então esse livro aqui, a semelhança do livro Recordações da Mediunidade, narra uma série de histórias pessoais que Ivone Pereira vivenciou na sua atividade mediúnica. Por exemplo, nesse livro tem um capítulo que tem a ver com o que nós estamos comentando aqui. É o capítulo chamado O Amigo Beletrista. Então são várias histórias. A pessoa pode inclusive ler os capítulos de forma alternada. Então esse aqui, o Amigo Beletrista, eu vou só contar um pouco para incentivar a curiosidade de vocês adquirirem o livro. O livro se encontra também aqui com preço promocional no Bezerra de Menezes e é muito importante para aqueles que trabalham, que se interessam pela área da mediunidade. Então o Amigo Beletrista é o seguinte, é que certa vez houve um espírito que apareceu para Ivone Pereira e disse: olha, eu fui, na minha encarnação, eu fui um escritor, mas que muitos livros que eu tinha eu não tive a oportunidade de escrever. E eu queria fazer esse trabalho através de você. E Ivone disse: certo, mas qual o objetivo que você tem? Não, porque é uma história que eu tenho que envolve quem for ler. É uma história assim que vai envolver as pessoas. E aí esse espírito começou a dar uma ideia, Ivone, o que seria o projeto dele de escrever um livro. E ao longo do capítulo, Ivone vai questionando ele sobre os objetivos. Até que chega ao ponto de... Porque de imediato é claro que ela não aceitou fazer o trabalho. Ela disse: não, eu quero saber o que é que você está querendo. O que é que esse livro vai trazer de teor doutrinário em termos de doutrina espírita, né? E esse espírito começou a ter dificuldade em relação a isso. E Ivone foi colocando ele, como se diz popularmente, no pé da parede, até que ele disse: olha, esse livro, você escrevendo, você vai ganhar muito dinheiro, porque é um livro que vai vender muito. E foi aí que Ivone enterrou os pés em relação a isso, de vez disse: olha, você está enganado. Você procure. Tem muitos escritores que querem uma história assim. E você sabe que mediunidade você pode inspirar muitos. Então você procure alguém que quer ganhar, que trabalha na área de escrever livro e leva a história para ele. Mas eu não vou fazer esse trabalho não. Mas assim, eu contei aqui só uma parte desse O Amigo Beletrista, para que vocês leiam outras histórias aqui do Devasando o Invisível. Toda vez que eu vejo esse título, Devasando o Invisível, eu me lembro de uma frase de Emmanuel, né, que está no livro Vinha de Luz. Se eu me lembro, é capítulo 130, ele diz assim: há que erguer os olhos e devasar esferas mais elevadas. Valioso trabalho. E aí Emmanuel comenta, o resto eu já esqueci. Então, Devasando o Invisível é um livro que eu muito recomendo, junto com Recordações da Mediunidade. Bom, então é essa a questão, é que os espíritos
que podem trazer mensagens, histórias através de qualquer médium, têm que ser ponderados como pessoas com limites e imperfeições humanas. A diferença é só porque está desencarnado. A partir daí. Prosseguindo na página 206 da apostila Estudo e Prática da Mediunidade. Prosseguindo com as suas ponderações, analisa a necessidade de verificar com lucidez o teor da mensagem, a linguagem que o espírito utiliza para expressá-la, classificando-a de alguma forma antes de tomar a decisão de divulgá-la ou não. Então, prosseguindo com as suas ponderações, analisa a necessidade de verificar, e aqui nós somos chamados a atenção com lucidez, o teor da mensagem, a linguagem que o espírito utiliza para expressá-la. Então, esses dois pontos aqui nós vamos comentar. Então, primeiramente, fica reiterado o incentivo para todos aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas e que habitualmente recebem mensagens do mentor espiritual, do espírito que coordena os trabalhos mediúnicos, o seguinte: conheça ao máximo possível as mensagens de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco e de outros, para você ter uma ideia do teor das mensagens que você traz, até que ponto é algo novo, é algo que não já é batido reiteradas vezes, porque olha a quantidade de mensagens. Por exemplo, Joana de Ângeles tem aquele livro Garimpo de Amor. Então, Joana de Ângeles consegue um livro de quase 300 páginas, Garimpo de Amor, fazer cerca de 30 capítulos, todos sobre o amor. Então, eu estou citando só um caso. Você imagina, um livro de 300 páginas, todas elas batendo sobre o amor nos mais variados aspectos. E Amor Imbatível Amor. Amor Imbatível Amor, que é outra obra dela, da série psicológica, que também é toda sobre o amor. E aí vai algum de nós, num trabalho mediúnico, e recebe uma mensagem sobre o amor e acha que aquela mensagem é inédita, traz um teor que não foi visto, certo? Mas desde que pelo menos você tenha lido esses dois livros citados aqui, para você ter uma ideia até que ponto o que você está trazendo não é algo que já está editado, publicado e divulgado no movimento espírita. Porque senão, como havíamos dito, essa mensagem é para você que recebeu. E no máximo é para o grupo. Não é? A divulgação é nesse campo restrito. Vamos ver aqui mais um slide. Pois não. Por exemplo, em Libertação Gregório, que foi Papa. E a gente... Muito bem aí, já. Bem lembrado. No livro de Libertação de Gregório, que foi Papa, e a gente supõe o seu Papa deve ser um intelectual, conhecedor do formato de literatura. Se porventura, isso é uma hipótese, eu pensei no manual de mensagem, ele enviasse uma mensagem psicografada. Ele se perderia intelectualmente tanto, ele saberia muito bem o que estava ditando, ter um conhecimento religioso, mas ele se perderia na parte moral, né? Seria muito sutil e que a pessoa teria que estar
bem preparado para fazer a análise dessa psicografia. Tem que se levar em conta, já que você fez referência ao espírito Gregório lá do livro Libertação. O livro Libertação foi escrito nos anos 40 e ali já retrata a renovação de Gregório. Ele inclusive ou ainda se encontra reencarnado ou já estaria na sua segunda encarnação. Porque ali é quando se dá a conversão dele, né? Não, mas vamos supor naquele período de nossa No período anterior, ele sofreu a transformação, enquanto ele era líder lá no grau e tal. É porque no chamado período da Idade Média, que durou cerca de 1000 anos, que é tido como um período de trevas espirituais para a Terra, houve várias vezes aqueles que ocuparam esse cargo e que não tinham cultura, estudo, coisa nenhuma. Então não haveria nem habilidade em termos culturais, porque houve muitos naquele período que era de uma arbitrariedade absoluta. É até um período que, para alguns que levam em conta as previsões do Apocalipse, né? Que o Apocalipse fazia menção a um período de 1000 anos em que a besta estaria solta. Fazem referência ao período da Idade Média. Então vamos ver aqui mais um slide. Surge então, muito naturalmente, a indagação: que tipo de risco pode ocorrer caso sejam divulgadas mensagens mediúnicas triviais, algumas inclusive que chocam o bom senso, a razão ou os bons costumes? Essas publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las, nem de discernir o verdadeiro do falso. Então aqui é analisado o prejuízo que poderia ocorrer dentro do movimento espírita a publicação de livros de mensagens que não passasse por um critério mais rigoroso de análise doutrinária e espiritual em termos morais. Então, as consequências é que para pessoas que não tivessem feito ainda o discernimento criterioso com base nos aspectos fundamentais do Espiritismo, poderiam fazer juízo muito errado. É por isso que antes de nós nos adentrarmos na leitura de livros complementares, os livros básicos do Espiritismo, que são os da codificação, são motivados demais que leiamos e estudemos eles, para depois partir para as obras subsidiárias. Exatamente para quando for para as obras subsidiárias encontrar alguma que fuja das bases doutrinárias, identifique que ali não há fundamento de verdade. É muito comum, infelizmente, ainda ocorre uma grande larva de publicação, porque, olha, para se ter uma ideia, eu diria que todo dia tem livro espírita sendo editado. Todo dia. No Brasil, só no Brasil, a quantidade de editoras espíritas chegou ao absurdo. Grandes parte delas, inclusive, sem ter interesses voltados ao trabalho específico de divulgação do Espiritismo. Muitas para objetivando lucros. Então, veja,
essa grande massa de livros que surgem acaba desvirtuando, tirando a direção que seria ideal para aqueles que chegam ao Espiritismo, que seria o quê? Conhecer as obras básicas, depois as subsidiárias dos principais médiuns do Brasil. E é preciso tempo, viu? Porque só de Chico tem 500 livros. De Divaldo Franco, como eu citei, tem mais de 250. E são livros importantes de se ler. Quando passar por esses livros, ainda há livros de pioneiros da divulgação do Espiritismo, que foram conterrâneos de Kardec, como Leon Denis, Gabriel Delano, Camille Flammarion e outros que já são mais contemporâneos do Brasil, como Ivone Pereira, que nós citamos os livros dela, 2, e diversos outros autores. Pois não, Geraldo? Soares, eu já li o Evangelho umas 5 ou 6 vezes. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, todos esses livros da codificação eu já li por várias vezes. E ler por ler é muito fácil. Difícil é você absorver os conteúdos que ali está e você inserir aquilo ali e usar como uma base para não ser enganado por obras paralelas que não correspondem aos ensinamentos. Porque assim, você dizer assim, ler a codificação é fácil, né? Todo mundo lê. Quem quiser ler, lê. Agora vamos ver o que é que vai entender da luz. É verdade. É por isso que todos os centros espíritas trabalham, divulgam e se preocupam muito com reuniões de estudo doutrinário. As reuniões de estudo doutrinário vão trabalhar sobretudo os livros da codificação, desde o ESD, que é o estudo sistematizado, ao estudo da mediunidade, como esse que nós estamos tendo aqui, que vai enfocar muito os livros da codificação. Em termos pessoais, o que eu posso até dar como dica para aqueles que estão lendo livros em casa, como você mesmo citou, é as orientações que já estão bem trabalhadas em termos de você absorver melhor o conteúdo da leitura de um livro. E quais são? Primeira leitura é uma leitura simples. Segunda leitura, você já deve grifar parágrafos que lhe chamam mais atenção. Terceira leitura, você deve, quando for ler de novo, parar onde você grifou e fazer uma reflexão. Por que é que aquilo lhe chamou mais atenção? O que é que aquilo ali tem de importante? Depois desse terceiro tipo de leitura, você realmente já estará mais habilitado a ter entendido bem o conteúdo, pelo menos aquele que lhe chamou mais atenção. Porque realmente fazer uma leitura, depois fazer outra leitura, sem haver essas paradas para aprofundamento, acaba não sendo tão produtivas. Então, tem essa dica. Mas realmente as obras da codificação, pela quantidade de informação muito grande e importante, é sempre necessária a participação de estudos em grupos. Porque do estudo em grupo vai advir interpretações e enfoques que vai enriquecer o conteúdo que foi ali estudado. Quando a gente lê em casa ou estuda mesmo em casa, a gente está diante do enfoque pessoal
aonde vai predominar o conteúdo que a gente já leu em outros livros. E no estudo em grupo vai ter um enfoque de várias pessoas, né? Mas é esse lado. Os livros da codificação, eu lembro aqui, a título de incentivo a qualquer um que trabalhe em reunião mediúnica, de que, por exemplo, pessoalmente eu já vi em biografias de que Chico todo dia lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo muito mais do que 50 vezes. Divaldo Franco também eu já vi em depoimentos que todo dia ele lia o Livro dos Espíritos. Não leu 1, 10 ou mais vezes não, foi muito mais. Então a gente ter um tempo a mais de releitura desses livros básicos da doutrina espírita é muito importante. Principalmente para fazer esse trabalho seletivo em cima de livros que surgem no movimento e que às vezes a gente é chamado para dar uma opinião pessoal sobre eles. Já teve uma vez que veio alguém aqui no Bezerra de Menezes me pedir opinião sobre umas mensagens que a pessoa já tinha recebido durante muito tempo. Mensagens assim de teor mediúnico e que ele vinha recebendo sistematicamente em casa mesmo e que achava que aquilo ali já era material para publicar um livro. Pediu opinião na reunião mediúnica e na reunião mediúnica acharam que eu tinha mais entendimento e mandaram que ele pedisse opinião a mim. Eu fui dar uma olhada nas mensagens e não vi assim nenhum teor que fosse novo. Eu já tinha visto aqueles teores em outras mensagens, em outros livros, né? E aí eu falei sobre essa questão de que a princípio não me parecia ser necessária a publicação do livro, porque não trazia algo novo. Em parte, como a gente até citou aqui nesse início de estudo hoje, é que muitas dessas mensagens são para a pessoa que está recebendo. Só que ela sempre acha que vai fazer muito bem aos outros, né? E perde de absorver o que vai fazer bem a ela. Porque as próprias mensagens que vieram, por exemplo, por Divaldo Franco, que ele trouxe para nós em livros, em momento de aperreio que Divaldo já teve, que foi reclamar de Joana de Anjos, de que ele não recebia orientação nenhuma dela para aquela situação que ele estava vivenciando. E ela que já tinha escrito tantos livros para os outros. E aí foi quando ela diz a Divaldo que ele estava enganado. Todas as mensagens eram para ele. Ele é que estava publicando para os outros. E até ela chama a atenção dele dizendo: veja a forma verbal, porque a característica das mensagens de Joana de Ângeles, a grande maioria dos livros dela, é ela usar a segunda pessoa em termos de conjugação do verbo. És filho de Deus. Por exemplo, tem esse livro dela. A maioria das mensagens de Joana é na segunda pessoa. Ou seja, seria dirigido primeiramente a Divaldo. Não era para segunda pessoa no plural, era para segunda pessoa no singular. Depois, inclusive, teve aquela trilogia de 3 livros de Joana, né, que nós já citamos aqui, que ela usa pela primeira vez o verbo no imperativo, né? Acredito que vocês aqui já leram desses livros que ela usa no verbo imperativo, porque senão era bem interessante ler um deles, porque a diferença é bem clara, que é aqueles 3 livros
entrega-te a Deus, liberta-te do mal e ilumina-te. Porque como nós aprendemos no português, o modo imperativo é o modo de dar ordem. Então, um título como esse, entrega-te a Deus, aí está usando de forma bem taxativa, não é para você ter dúvida não. E esses 3 livros são os 3 livros de Joana que tem vocabulário nas páginas, para facilitar a leitura. Alguém aqui já leu desse livro de Joana? Ótimo. Nós temos todos os 3 aqui no Bezerra para vender com abatimento. Né? Todos os 3. Entrega-te a Deus, liberta-te do mal e ilumina-te. Inclusive a sequência dos livros foi dessa forma mesmo. E a sequência não é por acaso, é proposital. Porque é assim, o primeiro passo é entregar-se a Deus. Fazendo isso, a gente se liberta do mal. E, consequentemente, a gente se ilumina. Por isso, ilumina-te. Cada um livro veio num ano. Foi 2010, 2011 e 2012. Cada livro desse custa R$ 36,00 na editora. E aqui no centro é R$ 30,00. Na editora é 36. Então vamos ver, aliás, a hora já nos convida a interromper e devemos concluir esse assunto no nosso próximo encontro de hoje a 8. Essa é a última apostila do estudamento? Esse é o último tema que aparece nessa apostila. Depois tem algumas orientações sobre a possibilidade de pessoas que tenham participado do estudo de, se quererem, irem assistir uma reunião mediúnica prática sem exatamente ter compromisso em ficar trabalhando na parte prática no centro espírita. Há uma orientação na apostila que depois eu vou olhar direitinho a respeito disso. Eu queria fazer uma sugestão. À vontade. Quando a gente concluir esse estudo da apostila, tem essa parte prática do mas sugerindo assim para a gente fazer um estudo de André Luiz, começar a estudar as obras de André Luiz. Seria interessante. Estudar as obras de André Luiz é bem interessante. A questão é que surgiu, eu procurando ver o material da Federação, uma nova apostila sobre mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Eu vou olhar a questão do conteúdo dela, se realmente traz enfoques que a gente não tenha visto. Caso seja assim, a gente ainda iria ver essa apostila. A gente acabou de ver a segunda apostila, que nós já tínhamos visto a primeira, que era sobre mediunidade, mas não abrangia a prática, que foi agora essa segunda. Essa que surgiu é uma apostila só. Eu já pedi até alguns exemplares dela, eu tenho até, acredito que 2 exemplares aqui. Eu vou dar uma olhada, mas aí a gente vai ver, porque a possibilidade de estudar obras de André Luiz, sobretudo na área da mediunidade, seria uma opção, porque nós temos nos domínios da mediunidade e principalmente mecanismos da mediunidade. Inclusive, Mecanismos da Mediunidade é aquele livro de André Luiz considerado como um dos mais difíceis de se ler e de se compreender, que também poderia ser uma outra opção. Vamos então para a prece, de encerrar o nosso estudo de hoje, e esse assunto devemos concluir na próxima semana. Pois não? Se for começar propriamente a série mesmo, Vida no Mundo Espiritual, possivelmente nós deveríamos terminar a série daqui a mais ou menos uns 10, 15 anos. Porque é assim, sem nenhum exagero.
É assim, vejam só. Vejam se eu exagerei. Veja se eu exagerei. Nosso lar tem 50 capítulos. Começa por aí. Se cada encontro fosse um capítulo, daria 50 semanas. Um ano. Eu exagerei? Só no nosso lar iria ser um ano. 50 capítulos. E depois a gente entraria nos mensageiros. Mais 50. 47 e 48 capítulos tem os mensageiros. 2 anos. Vai para quantos anos? Eu disse 10 ou 15, não foi? É 16 livros. 20 anos. Então, eu não exagerei nem um pouco, né? Eu disse as coisas dentro de parâmetros, né? Eu era para vocês que tivessem em casa. Vamos para a prece. Então vamos para a prece. Pedir aqui a nossa irmã Camila para ser intermediária da prece. Obrigada por mais uma noite de estudos, Senhor. Alimente e ilumine-nos cada dia mais. Ilumine nossos passos, nossos corações, nossas mentes, para que venhamos sempre a ser mais próximos. Querer como espelho, em vida, pensamento e em vida. Que voltemos ao nosso lar.